Bom dia a todos. Veja, nossa aula de hoje contempla o assunto chamado de sólidos geométricos. O que seriam sólidos geométricos? Segundo o conceito, é toda figura geométrica que apresenta corpo, ou seja, bases e lados, onde essas bases podem ser corpos redondos ou retos. Existem sólidos que apresentam uma base ou várias bases de acordo com sua característica. Nos sólidos, também observa-se a presença de faces laterais, que nada mais são do que polígonos, figuras planas formadas por segmentos de reta. Mas existe um sólido que não é formado por polígonos, que é a esfera, cujo corpo é todo arredondado. Então, sólidos geométricos, como foi colocado aí, são figuras que apresentam corpo. O que é uma figura que apresenta um corpo? Ela apresenta uma altura, uma largura, uma estrutura. Diferente de uma figura plana, que seria mais ou menos como se fosse uma folha de papel. Uma folha de papel, ela só tem uma face, onde ela encosta todos os seus lados no plano onde ela estiver. Já um sólido geométrico seria mais ou menos como se fosse uma caixa de sapatos, vamos dizer. Um dos exemplos, não é? Que além dela encostar toda a sua base no plano onde ela está, no ponto de apoio onde ela está, existe lateral e existe a parte superior. Numa casa mesmo, por exemplo, a gente observa que a casa é uma figura que ela é sólida. Por quê? Porque ela apresenta chão, laterais, que são as paredes, e o teto. Você percebe que ela é uma estrutura que ela apresenta um corpo. Então, sólidos seriam mais ou menos esse tipo de figura, tá? Aqui nós temos a presença de alguns sólidos. Veja que são figuras que apresentam o corpo, né? Imagens de alguns sólidos. Observe que todas as figuras acima têm corpo e que apresentam bases e laterais, como foi explicado no conceito acima. Aqui, por exemplo, é um cilindro, né? Isso aqui é chamado de sólido arredondado. Tanto esse quanto esse que está aqui, porque é um cone, não saiu todo, mas é feito um chapeuzinho de palhaço. E esse aqui, que é a esfera que eu acabei de falar, que é um corpo totalmente arredondado, né? Já esses dois aqui, ó, são sólidos geométricos, mas eles são formados por segmentos retos, né? Que no caso aqui, eles são chamados de poliedros. Quer dizer, vários lados com segmentos de retas, né? Esse daqui, ó, tá? Mas todos são considerados como se fossem sólidos dos geométricos, tá? Classificação dos sólidos. Você tem a classificação dos poliedros e classificando com corpo arredondado, como eu falei assim. Um sólido geométrico é classificado de acordo com sua base. A sua base é essa parte de sustentação aqui. Então, por exemplo, aqui é uma base. Essa base é o que? Um quadrado. Veja que a base é formada totalmente por segmentos retos, ó. Já essa base aqui, que é essa que está aqui embaixo também, ela é o que? Arredondada. Então, essa é classificada de poliedros por ser o que? Segmentos retos. E esse é classificado de arredondado porque as bases são corpos redondos. Veja o que está dizendo em cima, né? Um sólido geométrico é classificado de acordo com suas bases. Caso um sólido apresentar uma ou mais bases poligonais, polígonos são essas figuras aqui formadas por segmentos retos, isto é, com segmentos retos será chamado de poliedro. E com base circular, que no nosso caso aqui, será chamado de corpo redondo, certo? Então, quanto à classificação, os sólidos geométricos são classificados em poliedros e corpo arredondado, ou corpos arredondados. Partes de um sólido geométrico. Eu coloquei dois exemplos aqui. Uma pirâmide, que é um poliedro. Ela tem uma base quadrangular, que é um quadrado, e suas faces laterais, que essa lateral aqui toda é formada por triângulos, certo?
Já que o cilindro, ele tem duas bases circulares e sua face lateral é um retângulo, porque se eu abrir essa figura, ela vai formar um retângulo com isso aqui, tá? Isso é chamado de desmembramento de figura, tá certo? Então, os dois aqui, tanto esse quanto esse, apresenta essas partes aqui. Veja, a pirâmide, por exemplo, ela tem vértice, o que não tem no cilindro. Veja, o vértice é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui encontra todas as faces laterais num único lugar, ó, nesse eixo aqui. Então, isso é o vértice, é o ponto de encontro entre essas laterais aqui, ó. Faces, tanto aqui quanto aqui tem faces, porque são as laterais e a base. Então, se eu dissesse quantas faces tem essa pirâmide, o aluno diria uma embaixo, professor, que é o quadrado. Esse triângulo aqui, da frente 2, o triângulo de trás 3 e 2 na lateral 4. Então, ao todo tem 4 na lateral e 1 aqui embaixo. Então, são 5 faces. Já aqui, esse cilindro ele tem o que? 3 faces, porque é uma base, outra base, e essa todinha aqui é uma única face, que é um retângulo só. Então, são 3 faces, tá? Base é o que sustenta a figura. Então, no primeiro caso, só tem uma. Já no segundo, tem duas, porque o aluno pode virar ele de ponta cabeça, que vai ser uma base também. E ele se sustenta tanto aqui quanto aqui. Desculpa. E arestas são os lados. Que aqui nós não temos arestas, por ser um corpo arredondado. Arestas é uma classificação dos poliedros, porque aqui seria essas partes retas aqui. Eu tenho uma aresta, eu tenho duas, eu tenho três, eu tenho quatro, eu tenho cinco, eu tenho seis, eu tenho sete e assim por diante. Então a aresta é cada caminho reto aqui, cada segmento de reta desse aqui. Já aqui eu não tenho isso, tá, gente? Conceituando partes dos sólidos geométricos. É o que eu acabei de falar. O que são bases? São partes que sustentam o corpo geométrico. A gente viu que tudo aquilo que sustenta nós chamamos de base, né? O que são faces? São todas as figuras que formam as laterais e as bases dos polígonos, tá? As arestas é cada segmento de reta que forma a figura, como eu vi, cada caminho reto, né? E o vértice é o ponto de encontro entre as arestas, né? Foi escrito errado aqui, né? Tá? Aqui eu tenho duas figuras, mais uma vez, para que a gente verifique os seus lados. Veja, eu tenho um cubo. O cubo, ele é formado por segmentos de reta. Então, isso aqui é um poliedro, né? Aqui também é um poliedro, certo? Os dois são poliedros, porque são formados por segmentos retos, olha. Então, vértices, veja que tem um ponto em azul aqui, ó. É esse ponto de encontro aqui, que poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser esse. Aí, quantos vértices nós temos? 8, certo? Porque eu tenho 4 aqui e 4 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantas faces é cada lado desse aqui? Veja que está pintado mais escuro, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, a da frente 5 e a de lá 6. Ó, 6 faces. E arestas, quantas? Só é contar todos os segmentos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, está classificado aqui todas as faces, todas as arestas e o vértice do cubo, que é essa figura aqui. O cubo é um prisma e os prismas têm duas bases, 3 ou mais faces laterais, tá? Está aí a explicação de lado. A pirâmide tem uma só base,
e 3 ou mais faces laterais, certo? Aqui, quantas bases nós temos? Uma base, está aqui escrito, correto. Neste sólido há 8 arestas. As arestas são esses segmentos aqui, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 5 vértices são os pontos de encontro. Eu tenho um vértice aqui, eu tenho um vértice aqui, eu tenho outro aqui e outro aqui. 4 com 1, 5, certo? 5 faces. 4 na lateral, que são 4 triângulos, que são esses lados aqui. E um quadrado na base, que é esse aqui. Então está explicado toda a condição de estrutura dessa figura, quanto a arestas, vértices e faces. Os corpos redondos que nós temos em geometria são esses três. Veja que todos apresentam uma ou mais bases circulares, onde aqui eu tenho o cilindro, que tem 2 bases circulares, o cone, que tem uma, e a esfera, que é toda circular, certo? Vamos ver a planificação dessa figura. Planificação de um sólido geométrico nada mais é do que abrir um sólido e desmembrar seu corpo, mostrando todas as suas faces e bases de forma plana. Eu tenho esse cubo. Se eu abrir ele todinho, desmontar ele feito uma caixa, vai ficar assim, ó. Então, claramente, o aluno vê que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, que são os lados. Se eu montar isso aqui, vai formar essa figura. Então, a planificação nada mais é do que eu abrir uma figura para ver toda a estrutura que ela tem, ó. Assim mesmo como acontece com o cilindro, um corpo redondo, do mesmo jeito, veja. Que lá em cima eu disse que a área lateral do cilindro era um retângulo, está aqui. Veja, ele planificado, a gente percebe que isso é um retângulo, que é essa lateral aqui. E 2 bases circulares, tá? Nomeação dos sólidos. Os sólidos, eles são nomeados de acordo com suas bases. Essa pirâmide aqui, por exemplo, ela tem uma base triangular. Ela é um triângulo aqui, então é chamada de tetraedro por isso. Todas as faces também delas são triângulos. O cubo é chamado de cubo porque a parte aqui é quadrada. E todas as suas faces são quadradas, então um quadrangular. Cubo. Octaedro são formados por 8 triângulos. Dodecaedro, esse que está na parte inferior, é formado por 12 pentágonos. Vejam, uma figura de 5 lados, ó. Você tem uma estrutura todinha pentagonal aqui repetida. E o icosaedro, que é o último, que é 20 triângulos, que são 20 lados, todos iguais. Essas figuras aqui, todas elas têm a mesma estrutura. Por quê? Porque todas as suas laterais são polígonos iguais, quer dizer, congruentes. Aqui todos são triângulos, aqui todos são quadrados, aqui todos são triângulos, aqui todos são pentágonos e assim por diante. Nós temos uma tabela aqui, que eu não vou me estender muito, que vocês terão elas no WhatsApp. Aí vocês vão olhar. Mas aqui eu tenho o nome do polígono, por exemplo, pirâmide triangular. Então está dizendo assim, a base da pirâmide triangular é o que? Um triângulo, né? Ela é considerada o que? Um poliedro. Quantas faces ela tem? Ela tem 4, que são os lados. Número de arestas, é cada segmento desse, é 6. E assim por diante. E aí nós temos número de vértices, que são 4, que são os pontos de encontro. Então todas essas figuras aqui, elas estão nomeadas em cima. E aqui na lateral, toda essa parte aqui dessa tabela mostra toda a estrutura dela quanto à classificação de suas partes. Bem como também aqui a nomeação dos nossos polígonos, tá? Polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero e assim por diante. Nós temos até o 12º, o dodecaedro, certo? E aí está toda a explicação
realizada sobre a parte de sólidos geométricos. Até a próxima.